Fala galera, meu nome é Anderson, eu sou corretor de seguros, eu tenho um registro ativo, certificado e qualificado junto à NEPS, vou deixar embaixo para que vocês possam pesquisar o meu registro de corretor de seguros. Também sou correspondente bancário com registros e certificados ativos, onde vocês podem também pesquisar aí embaixo. Sou apto a trabalhar e exercer a profissão em qualquer parte do território hoje do país. Tá? Eu também dou treinamento para consultores e vendedores de planos de financiamento e de consórcio, tá? Já dei vários treinamentos para muitas equipes e muitas pessoas desse período de 11 anos para cá. Estou trazendo esse vídeo aqui para principalmente você que vende planos de consórcio, né? Independente da administradora. Sei que nós enfrentamos hoje uma grande concorrência, né? Que é a nossa maior concorrência hoje, infelizmente, não é os vendedores de consórcio, não é as corretoras, não é os bancos. O nosso maior concorrente hoje é a criminalidade, e eu vou trazer para vocês algumas técnicas e algumas ferramentas que eu tenho passado para equipes de venda e para as pessoas para poder quebrar essas objeções e ter mais sucesso em relacionado à venda, seja você consultor, seja você vendedor de consórcio, seja você meu cliente que esteja aí pesquisando sobre o produto consórcio, tá? Então vamos lá. Então hoje, para você vender hoje um produto de forma online, eu aconselho primeiro você a começar divulgando esse produto de forma online. Hoje existe vários meios de divulgação, tanto pagas quanto gratuitas, tá? Existe sites gratuitos que eu não vou falar o nome aqui, não vou citar agora, mas no próximo vídeo. Existe também meios de ferramentas pagas, que são as ferramentas de Google ADS, né, que é o Google AdWords. Existe o Facebook Business, que é o Facebook ADS, e eu também dou essa consultoria, caso você esteja precisando de uma consultoria de como é que vai divulgar a sua empresa melhor, né, como é que você vai fazer anúncio, elaborar anúncio, essas coisas. Eu posso te dar esse treinamento também para você, empresário, você corretor de imóvel, corretor de seguros, que trabalha com financiamento e com consórcio, tá? Então vamos lá. Primeiro você anuncia, né? Então, para você vender o consórcio, né? Primeiramente, eu não aconselho que você diga que você vende o consórcio, porque o consórcio ele tem um preconceito muito grande, né? Então, existem paradigmas que precisam ser quebrados. Muitas pessoas não conhecem o consórcio, simplesmente porque ouviu falar de alguém sobre o consórcio, ela já tem um preconceito, ela não quer nem ouvir. Então, se você coloca no seu anúncio direcionado que você está vendendo um consórcio, é bem provável que os contatos que você vai receber vai ser muito restrito. Mas se você substituir a palavra consórcio por carta de crédito, liberação de crédito, né? Algumas dessas outras opções, segue aí duas dicas que eu estou dando para você, que dá para você utilizar no seu anúncio: liberação de crédito, cartas de crédito, né? Crédito imobiliário. Quando você usa essa expressão, você já quebra aquele preconceito, aquele paradigma, e você vai obter um retorno muito grande, tá? Então você anuncia, exclui a palavra consórcio até então, tá? E deixa essas palavras de carta de crédito e etc e tal, tá? É, então você não vai anunciar. Então o texto talvez seja o título, a coisa mais importante, mas você não pode esquecer também da descrição, né? Seja lá onde você está postando o seu anúncio, você pode colocar uma descrição, e deve colocar, dizendo quem você é, né? Quem você representa, o que é que você faz. Eu sou Anderson, agente financeiro, eu sou um correspondente bancário, e também não aconselho você colocar lá o seu nome como vendedor de consórcio escrito Anderson, vendedor de consórcio, porque as pessoas também vão ter um preconceito muito grande. Então, eu já tenho 11 anos de experiência, você deve ter mais ou menos experiência do que eu, mas tenho certeza que vocês vão entender o que é que eu estou falando, tá? Então, na hora de dar descrição, vocês colocam, fazem um anúncio, mas colocam imagem, a melhor imagem que vocês puderem, tá? Se for veículo, se for imóvel, faça uma coisa muito bem feita. Se possível, contrate um serviço profissional. Você pode entrar em contato, que eu também faço esse serviço para você, fornecimento de cards, consultoria, divulgação. Eu também posso fazer esse serviço, tá? Basta você me solicitar. Mas você que vai colocar na descrição uma coisa mais simples possível, sem falar em consórcio. A partir do momento que você captou o cliente entrou em contato com você, aí vem os pontos principais, né? Você vai precisar ter um script de abordagem. Então não adianta você captar o cliente, receber o cliente e não saber o que é que vai falar com o cliente. Primeiramente,
né? O script, quando você usa, por exemplo, o WhatsApp Business, né? Que é o WhatsApp dedicado a comercial, quem trabalha com comercial e vendas, quando você coloca esse WhatsApp, o cliente ele entra, você já pode colocar uma mensagem de abordagem, né? Ele vai ser abordado por uma mensagem onde vai dizer exatamente uma breve explicação sobre você, ou breve vamos te atender, mas é importante que você deixe uma saudação, alguma coisa para o seu cliente. A primeira coisa que o cliente ele entra em contato com você, ele quer saber quem é você, o que é que você faz, né? Quanto tempo você tem. Então ele pode não perguntar, mas todo mundo quer saber isso, principalmente quando você está comercializando e está falando com uma pessoa que você não conhece ainda. Então a primeira coisa que você tem que deixar clara para o seu cliente, tá? Vamos lá, a primeira coisa é quem você é, tá? Quem eu sou? Sou Anderson, sou correspondente bancário, eu sou corretor de seguros. Eu represento hoje qual é a instituição que eu represento, qual é o consórcio que eu represento. Pode ser de banco, pode ser de própria administradora de consórcio, mas você tem que dizer quem você representa. Eu, Anderson, correspondente bancário, tenho 11 anos de profissão, certificado e registro está disponível para que vocês possam consultar. Hoje nós temos mais de 3.000 clientes em todo o país. Então você pode fazer uma breve relato de quem é você. Após o cliente ele já sabe o que ele já está tratando, com quem ele está tratando, aí vem as perguntas principais, né? O que é que você pretende comprar? É um veículo? É imóvel? É uma moto? Uma aeronave? Uma embarcação? Né? Então você precisa saber. Então algumas perguntas são fundamentais, né? Deixa eu só ver aqui na nossa colinha aqui para que eu não possa fugir também, né? Então, o que ele quer? O que é que ele pretende comprar? Eu já falei, pode ser veículo, moto, imóvel, mas vamos focar em veículo imóvel, né? Para quando? O que ele pretende? Para quando ele pretende? Quanto ele tem, né? Que seria a entrada, o lance, né? O que nós falamos no consórcio. E o que ele está disposto a pagar por mês. Então, são 4 coisas importantes. O que ele quer comprar, para quando ele quer comprar, o que ele tem e o que ele está disposto a pagar por mês. Tendo essas 4 informações, praticamente você já consegue preparar uma proposta para o seu cliente, né? Agora eu vou te dar uma dica, né? Mais uma dica aí do seu especialista, né? Uma dica de ouro. Sempre quando você for preparar uma proposta para o cliente, mesmo você vendendo consórcio, faça uma proposta também do financiamento. Hoje existem vários sites de várias empresas que trabalham com financiamento de veículo e de imóvel, onde você pode preparar uma simulação muito rápida. Eu vou preparar um próximo vídeo explicando quais são esses sites, né? Os sites que eu falei que faz a divulgação gratuita, os sites pagos, como faz uma divulgação paga, que é chamado tráfego pago, e como faz uma simulação bem feita de financiamento e de consórcio. Se possível, você coloca o custo que ele vai pagar no final do financiamento para o consórcio, mesmo que você não venda o financiamento, tá? Então você precisa mostrar, porque aí você já vem encurtar a possibilidade do cliente dizer, eu vou fazer uma pesquisa no financiamento antes de fechar com você, tá? Então, quando você tem essas informações, outra dica, tá? Vou me interromper aqui, mais outra dica. Muitas vezes eu só falei que eu trabalhava com consórcio quando eu apresentei a proposta para o cliente. Então fazia minha abordagem, minha saudação, perguntava o que ele pretendia comprar, fazia breve explicação do que é que eu fazia, sem dizer que era consórcio ainda, tá? Lembra que eu falei logo no início do vídeo, tem muito preconceito essa palavra consórcio. E depois que eu preparava a proposta, eu entregava financiamento e consórcio para o cliente. Explicava as duas diferenças um para o outro e que eu trabalho com o consórcio, eu sou especialista em crédito através do consórcio, tá? Que tem 11 anos de experiência e um profissional reconhecido no mercado e que tem minhas qualificações. Então, se você tem suas credenciais e qualificações, pode expor. Não fique com medo não, porque quem está comprando de você online, ele precisa dessa segurança, né? Como eu falei, nosso maior concorrente hoje não é o banco, não é coronavírus, o nosso maior concorrente hoje, infelizmente, é a bandidagem, a fraude, a criminalidade. E a gente precisa combater isso, se possível, denunciando esse tipo de crime que acaba nos prejudicando, né? Então, a criminalidade através da internet tem sido nosso maior dificuldade hoje, nosso maior obstáculo, tá? Então, voltando para a parte da proposta, você apresenta o financiamento e o consórcio para o cliente, automaticamente ele vai ver. E novamente vindo aqui agora para a parte da apresentação da proposta, você tem que ser muito claro na sua
apresentação de proposta, você levou financiamento consórcio, o cliente, muitas vezes, ele não é burro, ele vai identificar, ele vai ver a diferença de uma coisa para o outro. Ele pode optar pelo financiamento? Pode, você pode mandar ele se dirigir a alguém que trabalha com financiamento, ou se você já trabalha com financiamento também, você pode conduzir a próxima etapa do financiamento, tá? Eu digo isso porque eu também trabalho com financiamento. Mas se você não trabalha, você não precisa, você direciona ele para outro local. Mas geralmente ele vai começar a te interrogar mais sobre o consórcio. Pode fazer esse teste, tá? Mas você tem que trazer o cliente para a realidade. Vamos lá. O cliente hoje que quer comprar um imóvel de 200 mil, quer pagar 500 reais de parcela, tá? Quer para imediato, já para esse mês, e não tem entrada. É um cliente que a gente precisa trazer ele para a realidade dele, né? A gente não tem que ser simples, claro e direto. Você não vai ser grosso, ofensivo, mas você vai mostrar ao cliente que isso não tem condição nenhuma dele ter 500 reais de parcela, sem entrada e querer o imóvel para amanhã. Isso é praticamente impossível, né? Então, você apresentando a realidade dele, eu costumo colocar 3 tópicos, né? 3 tópicos. Senhor, você tem 3 possibilidades hoje, ou se possível 4, né? 3. A primeira, ou comprar à vista, né? Talvez o senhor não estaria nem falando comigo agora se essa fosse uma possibilidade, mas pode ser. Mas de acordo com o que o senhor me passou acima na proposta, não é compra à vista. Segundo, você tem a opção de fazer um financiamento, tá? Se você se enquadra nessas condições do financiamento. Terceiro, através do consórcio. E quarta opção é não comprar, não fazer nada, né? Então, existe quatro opções. Vamos lá, por eliminação. À vista o senhor não vai comprar, financiamento. As condições que o senhor me passou acima na proposta, gente, nós temos que trazer o cliente para a realidade. Então, primeiro você vai na ferida do cliente, vai na dor do cliente, e depois você vem com o remédio, que é a solução, né? Então, pode ir direto na ferida e trazer a realidade para o cliente. Tem que ser direto. Se ele não tem como comprar, você tem que dizer claramente para ele que ele não tem como comprar com aquela condição que ele apresentou. Então, vamos lá. Ele quer comprar, você fez a consultoria e viu lá, financiamento. O senhor não tem entrada para o financiamento. Hoje exige no mínimo 20%, depende da condição que oferece hoje no mercado. Mas vamos dizer que hoje vamos trabalhar com 20% de entrada. Ele não tem 20% de entrada, tá? Ele quer pagar 500 reais de parcela, um exemplo que eu dei acima, e que é um imóvel de 200 mil, não tem entrada. Então, ele já está automaticamente, à vista já foi, né? Financiamento já foi descartado, a outra opção é consórcio. Então, senhor, o consórcio, eu costumo dizer, consórcio, você pode dizer uma dica aí. Consórcio, na hora de vender, você fala, senhor, o consórcio não há necessidade de entrada, o consórcio, o consórcio, a entrada não é obrigatória. E realmente, o consórcio, a gente tem um lance. O lance, ele não é obrigatório. Ele pode entrar e mês que vem ele pode estar contemplado através de um sorteio. O que é que ele vai dizer automaticamente? Mas sorteio é sorte. O que é que você vai entrar com um contra-argumento para isso? Mas a sorte existe para quem faz parte, né? Não adianta eu querer ganhar na Mega Sena se eu nunca joguei na Mega Sena. E você pode dar exemplo real. Então você pode dizer, por exemplo, o cliente que foi contemplado seu dos meses anteriores. Eu falo. Então você quer dizer que o cliente, senhor fulano de tal, um mês passado, você vai dizer que esse cliente meu foi sorte de ele ter saído, apenas sorte dele ter saído no consórcio? Não, não foi apenas sorte, né? Ele fez parte do consórcio. Se ele não tivesse dentro do grupo do consórcio, ele não tinha possibilidade. Então, a primeira coisa é, você tem que estar no consórcio. Sem você estar no consórcio, você não tem como ser sorteado. Outra dica que eu dou para você na hora da negociação é trazer, isso eu estou trazendo o cliente para a realidade dele, provar. Aí vem a outra estratégia, ou vai reduzir o crédito, né? Vamos, o senhor não tem condição hoje, você vai pegar uma tabela de valores ou vai fazer um cálculo. Eu tenho um treinamento também explicando sobre cálculo, explicando como é que analisa a tabela, e você vai mostrar assim, com 500 reais eu consigo um crédito de X, eu consigo um crédito hoje de 60 mil, 70 mil, 50 mil, não importa. Então a sua realidade hoje é essa. Então, se o senhor não fizer nenhuma dessas 3 opções que a gente está explicando aqui para o senhor, existe a quarta opção, que é não fazer nada. E essa quarta opção é a que mais dói. Então, novamente, eu aconselho vocês a repetirem de 2 a 3 vezes essa frase. O senhor não vai conseguir comprar de forma nenhuma. Porque à vista o senhor não vai comprar, financiado o senhor não tem como, e consórcio o senhor não quer. Então, o senhor não vai conseguir comprar de nenhuma outra forma. Eu aconselho vocês a repetir de 2 a 3 vezes essa frase, tá?
Explicou tudo isso, vamos adiante para o próximo passo. Muitas vezes, né, o cliente ele tem aquela resistência, ele acha também que o consórcio, a entrada dele, ele vai ter que dar logo de cara. Não. Existem muitos profissionais hoje que trabalham de forma errada, ou depende do produto que eles trabalham, mas que o consórcio que eles pegam entrada logo no fechamento do contrato, né? Eu sei que muitos de vocês aí, porque a maioria dos consórcios hoje que eu conheço e que eu trabalho hoje, não trabalha dessa forma. Então você tem que deixar claro para o cliente, porque às vezes a entrada é tudo que ele tem, né? Então se ele tiver uma entrada e você não explica que o lance dele é ofertado de forma virtual, né? O lance pode ser ofertado por internet, por telefone, ou até mesmo pelo aplicativo, ou por você que acabou de fazer a venda dele. Se você não deixar isso claro, ele vai achar que ele, logo do início você quer forçar uma venda dele, que ele vai ter que assinar contrato e que vai ter que pagar logo a entrada logo de cara, principalmente, como eu falei, se ele já tiver negociação ou já tiver contato com outras pessoas que trabalham com consórcio que já pediu a entrada dele logo do início. Então deixa muito claro que a entrada, que é o lance dele, ele só vai pagar após ele ter a garantia que o crédito dele está contemplado, tá? Antes disso, ele não tem como pagar a entrada. Então você vai deixar claro para ele que a assinatura do contrato e o pagamento do boleto. Eu costumo dizer nos treinamentos e para os clientes o seguinte, é mais uma dica aí, tá? Então pronto, senhor, vamos lá. Então o senhor está com essa resistência também do consórcio, só que eu te dei uma terceira possibilidade, que é o consórcio, lembra? Para esse consórcio, tudo que eu estou falando aqui pode ser inválido, não vale nada se o senhor não passar na pré-análise do consórcio. Ainda tem isso. Então você pode dizer isso para o cliente. De fato, hoje a maioria dos consórcios ela faz uma pré-análise porque o índice de cancelamento estava muito alto. Os consórcios hoje em dia eles começaram a fazer análise de perfil de cliente para que possa entrar no grupo do consórcio. Quando você diz isso ao cliente, você trouxe o cliente para você, porque você falou, poxa, eu preciso passar ainda por uma pré-análise para o consórcio, eu não sabia. Então precisa passar por uma pré-análise pelo consórcio, tá? Depende do perfil do cliente para saber se o consórcio vai aceitar ou não. Então mesmo que você esteja no consórcio que não tem essa pré-análise, né, você pode falar isso para o seu cliente como argumento de venda, mas uma dica que eu estou dando para vocês aí. Outra dica, no recebimento do contrato, você vai ter duas possibilidades, né? Primeiro, você vai receber o contrato, tá? Como eu te falei, se o senhor passar na pré-análise, automaticamente você vai receber o contrato e o boleto. O senhor vai ler e o senhor vai assinar o contrato se o senhor concordar com o contrato. Se você não assinar o contrato e se você não pagar o boleto da primeira parcela do seu veículo ou do seu imóvel, vai tirando essa palavra consórcio aos poucos. Então você sempre fala a parcela do seu veículo, do seu imóvel, para trabalhar a mente do cliente. Não fale parcela do seu consórcio. Não fale que você vai comprar o seu consórcio. Tente evitar ao máximo essa palavra. Você tem que deixar uma coisa clara para o cliente, que não existe SPC e Serasa antes da contemplação. Porque o cliente ele é o credor, ele não é devedor. Quando ele entra para o grupo de consórcio, ele é um credor, ele está fazendo uma previsão de compra, um planejamento de compra. Então ele vai entrar no grupo do consórcio, se ele desistir do consórcio, ele vai entrar na regra de cancelamento do consórcio, né? Mas não existe SPC Serasa antes do cliente adquirir o bem, antes da contemplação. Então você tem que deixar isso claro também para o cliente, porque ele pode pensar, poxa, eu vou receber o boleto, né? Vou receber o contrato, mas se eu não concordar e eu por acaso não quiser assinar, não concordar, eu vou ter alguma penalidade, vou ter algum tipo de lá fora, não vou conseguir financiar veículo, não vou conseguir fazer nada disso. Então você tem que deixar isso muito claro para o cliente. Essa também é uma grande forma que a gente perde muitos clientes, tá? A outra forma que a gente perde muito cliente é quando a gente usa termos técnicos, como se a gente estivesse na reunião com colegas de trabalho, com corretores, com outros consultores e pessoas que já vivem, que trabalham no ramo de consórcio. A gente usa muito o termo contemplação, né? Cota, carta, e às vezes o cliente não entende nada disso. Você tem que explicar para todos os clientes como você estivesse explicando para uma criança. Então, se você colocar isso em sua cabeça, que você tem que explicar para a pessoa como se estivesse explicando para uma criança, ele vai compreender. A não ser que você veja que aquele cliente ele tem uma noção maior, um grau de entendimento maior, você pode automaticamente ir de acordo com aquele cliente está falando, tá?
Então, só para a gente finalizar aqui, né? Após falar tudo isso, você também não deve ficar muito em conversinha no WhatsApp, não, tá? Então, fez isso tudo, não tá dando certo. Até antes mesmo, você oferece para fazer uma ligação para o cliente, ou uma chamada de vídeo para o cliente. Também envie áudios para o cliente para que ele veja sua voz, tá? Não só frases escritas. A gente precisa passar confiança. E uma dica agora importantíssima, né? A maioria das empresas de consórcio, né? Essa dica de ouro aí do seu consultor, a maioria das empresas de consórcio e pessoas que eu conheço que trabalham com consórcio não fazem isso. Mas eles são credenciados, você mesmo está assistindo, provavelmente você é credenciado em alguma empresa de consórcio, né? Você não diz que você é representante autorizado dessa empresa. O que é que você vai fazer então de tarefa agora? Acabando esse vídeo, você vai entrar em contato com a administradora que você representa e vai perguntar: como é que o meu cliente vai saber que eu sou representante autorizado, eu não sou uma fraude, eu não sou um golpe, que realmente eu vendo o produto de vocês, tá? Eu sei que tem empresas que você precisa, o cliente liga por telemarketing ou call center, eles vão confirmar através do CNPJ, tem empresas que pedem um código de representante, tem empresas que pedem o chat online pela internet, você fala com o atendente, ele confirma que a pessoa é representante autorizado. Quando você faz isso, se você é corretor e você manda também sua credencial de corretor, se você é correspondente bancário e também manda seu registro, pede para o cliente pesquisar junto com o CNPJ da sua empresa. É muito raro que o cliente não concretize a venda com você através de forma online, tá? Eu digo isso porque de 100 vendas hoje que nós temos aqui com nossa equipe de vendas de consórcio, de 100 vendas no mês, 95 são feitas de forma online, 5 vendas são feitas de forma presencial. Eu estou aqui preparando esse treinamento para vocês justamente para explicar como é que nós fazemos para vender muitos milhões por mês através de consórcio online. Também pode ser usado de forma presencial, mas dá certo, basta você tirar esse paradigma de sua cabeça que já ouviu tudo sobre consórcio. Então, se você ficar, já ouvi tudo, não me interesso, tenho certeza que não vai adiantar, mas se você voltar esse vídeo algumas vezes, fazer anotações e pegar os pontos fortes, principalmente você que está começando a trabalhar agora com consórcio ou está com dificuldade, faça anotações, pegue os pontos chaves na qual eu estou falando aqui, sabe? Vá na frente do espelho e simule que você está conversando com o cliente, mande áudios para outro aparelho seu, para um familiar, para fazer testes. Eu tenho 2 aparelhos celular, onde eu mando a mensagem de um para o outro e fico ali fazendo teste de script, mensagem. Então você pode gravar áudios, você pode gravar vídeos como eu estou fazendo aqui, né? E pode ficar revendo aqueles vídeos e ver onde é que você está errando, onde é que você pode corrigir. Então essa é mais uma dica, né? E não esqueçam de, pro final, né? Quando você apresentou sua proposta, nunca esqueça de perguntar ao cliente o que é que ele achou da proposta, tá? Ponto-chave. O que é que você achou da minha proposta? Tá dentro da sua realidade? Tá dentro do que o senhor esperava essa proposta? Então, fiquem sempre atentos a isso, a resposta do cliente. Muitas vezes, ouvir é mais importante do que falar. Então, você tem que observar. Muitas vezes, o cliente já te diz de imediato se ele vai fechar a venda no início do contato ou não. Muitas vezes, você já consegue identificar se é um bom cliente ou não através dos primeiros momentos. Então, ouvir muitas vezes é mais importante que falar. Eu sei que tem muitos vendedores aí que falam e ouvem pouco o cliente, né? O cliente está todo o tempo dando a resposta. Não sintam medo de chamar para o fechamento. A qualquer momento, vocês podem chamar o cliente para o fechamento. Você não precisa dar uma aula de consórcio para você fechar uma venda de consórcio, tá? E a partir do momento que você identificou que o cliente está gostando, passe a documentação necessária para fazer a venda do consórcio. A qualquer momento da abordagem ou da venda, você já pode, explicou seu produto, como é que trabalha, tudo direitinho, chama o cliente para fazer a venda. Muitas vezes a gente não chama. Não esqueça de mandar uma mensagem para o cliente perguntando se ele conhece alguém que pode estar indicando você, tá? É um argumento de você entrar em contato com o cliente depois. Outra coisa importante, tá? Mais uma dica aí valiosa para vocês. Eu acabei lembrando agora também.
Foi muito bom porque eu vou poder passar isso para vocês. Eu já utilizei muito e deu muito certo. Aqueles clientes que voltam, né? A gente faz um atendimento agora e deixa lá no WhatsApp, né? O cliente, às vezes a gente até esquece daquele cliente e ele volta e manda uma mensagem para você. Por quê? Por dois motivos: pelo seu atendimento e porque ele está lembrando sempre de você. Então, salve os contatos dos clientes, né? Salve, porque aquela pessoa que entrou em contato com você é sua lista ali, sua carteira de cliente. A partir do momento que você não precisa ficar mandando uma lista de transmissão para o cliente, você coloca um card, né, uma propaganda chamativa do consórcio, e o cliente vai estar sempre visualizando, ele sempre vai estar lembrando de você. Se ele não quiser, ele vai te bloquear, já foi, tá? Então, essa é a dica. E mais uma outra dica ainda mais importante ainda, tá? Você está ali negociando com o cliente, você pergunta do seu atendimento. Seu João, o que é que o senhor achou do meu atendimento? O senhor gostou? Tem alguma coisa que eu posso melhorar no meu atendimento? Quando você faz isso, você demonstra também humildade, você demonstra que você também precisa de um feedback, e você pode falar brevemente: não, estou fazendo essa pergunta porque eu quero me qualificar. A gente sabe que no mercado hoje existem muitos profissionais ruins, a criminalidade, a fraude, e a gente sempre faz essa pergunta para entender melhor como é que nossos clientes estão pensando, o que é que está achando do meu atendimento. Ele vai deixar o feedback, tá? Automaticamente, quando ele deixar o feedback, provavelmente positivo, se você fez tudo isso, você vai dizer uma coisa muito, um ponto-chave agora. Você vai dizer para ele: então, caso o senhor já esteja pesquisando com outra pessoa ou não esteja pesquisando com ninguém ainda, eu te peço a prioridade no fechamento, tá? Então, me dê a preferência, por gentileza, se o senhor estiver pesquisando, por exemplo, com um banco, né? O banco ele já está rico, então você já viu aqui que eu sou um profissional qualificado, certificado, que também necessito da venda para o meu dia a dia. Então, você pode pedir a preferência ao cliente, isso não é vergonha, não. Isso, pelo contrário, isso você está demonstrando quem você é, e o cliente ele vai entender, ele fala: poxa, se eu já passei por isso, se eu sou um vendedor também, se eu gosto de ser bem tratado e bem atendido, o cliente ele vai valorizar aquilo, e tenha certeza, as pessoas valorizam muito isso. Então, peça a preferência na hora de fechar a venda. Se o senhor tiver que decidir, se as propostas ficarem iguais, por favor, por gentileza, me dê a preferência. Eu tenho certeza hoje que de 100 profissionais, um faz essa pergunta para o cliente. Então, se você fizer isso, vai ser mais um detalhe que você vai estar aí saindo na frente do seu cliente, né? E para encerrar esse vídeo, essa aula, deixa eu ver se eu faltei mais alguma coisa a explicar, né? Tá, outra coisa, na parte do anúncio, né? No script lá dentro do anúncio, para você atrair o cliente. Devido a essa criminalidade toda que nós estamos vivendo, né? Nunca esqueça de colocar que você não trabalha, que você não cobra por seu atendimento, né? Você pode deixar muito claro no seu anúncio: não recebo pagamento, não recebo depósito, não recebo transferência, não sou a favor do crime, registro disponível para consulta, certificado disponível para consulta. O corretor de imóvel coloca o CRECE dele lá, por quê? O engenheiro na hora que vai fazer a obra, tá? Então é importante que vocês também se tenha o respaldo de vocês, tá? Também outra coisa importante na parte de garantia de contemplação. Tem cliente que fala: mas me garanta uma contemplação. Se você me garantir, eu fecho com você. No contrato do consórcio é muito claro: não existe garantia de contemplação, mas as pessoas infelizmente gostam de ser enganadas, né? Mas nós não vamos fazer isso. Nunca minta para o cliente, não minta ao cliente, sempre fale a verdade. Não venda o consórcio como se fosse financiamento, isso não existe, você vai trazer problema para você. Venda o consórcio como se fosse consórcio. Você apenas não vai dizer que é consórcio para atrair o cliente, mas depois você explica que você trabalha com um consórcio, que você não é um profissional, porque às vezes a pessoa nunca ouviu falar de consórcio, mas quando ele vê sua proposta, ele acaba aceitando aquilo que você está dizendo e acaba fechando. Foi assim comigo durante 11 anos, muitas e muitas vendas. Por exemplo, você pode dar um exemplo a ele: quando o senhor faz o senhor não, perdão, né? Não fale nunca o nome da pessoa, mas você pode falar assim: quando uma pessoa, ela, por exemplo, vai passar por uma cirurgia, aquela cirurgia de risco, o médico dá garantia que a pessoa vai viver? Vai dar garantia que a pessoa vai ficar 100% certa, 100% sarada, perfeita, boa daquilo que está incomodando ela? Não existe essa garantia, não é? Quando a pessoa vai comprar um carro, existe a garantia que aquele carro não vai quebrar nunca? Que ele não vai ser roubado, que não vai acontecer nenhum sinistro?
nenhum problema com aquele veículo, não existe essa garantia. Assim mesmo, o consórcio não existe essa garantia. Você vai dizer para o cliente, a resposta para essa pergunta é: no consórcio não existe a garantia de contemplação, mas existe possibilidades de contemplação, tá? Então você pode dizer claramente para o seu cliente: tem aquele perfil de cliente que você sabe que ele vai ser contemplado pela média de lance dele, e quando você pega o histórico do grupo, você fala: poxa, esse cara aqui é muito difícil ele não sair no primeiro mês. Mas você não vai dizer isso para o cliente, porque no contrato do consórcio diz: não há garantia de contemplação. Então você vai dizer para o cliente, você pode dizer para ele: senhor, o senhor tem 99% de possibilidade de contemplação imediata, tá? Os últimos meses, se o senhor tivesse entrado no consórcio com esse lance nos últimos 3 meses, pelo histórico dos meses passados, o senhor teria sido contemplado nos 3 últimos meses. Não é possível que nesse mês o senhor não vai ser contemplado. Isso é muito raro de acontecer, tá? Então as chances são mínimas de o senhor não obter uma contemplação de forma imediata, tá? Mas você não vai garantir, dizer: eu garanto que o senhor vai fazer o consórcio, pode entrar que eu garanto que esse mês você vai estar com o consórcio. Não faça isso, porque você vai atrair problema, tá? Outra forma de você comercializar consórcio, quando a pessoa fala: consórcio, você vai dizer: consórcio não é necessário ter entrada, não é obrigatório. A pessoa pode participar de um sorteio. Então você pode dizer à pessoa que pedir um prazo para trabalhar o consórcio, a pessoa, né? Você ganha. Você pode pedir, dizer assim: se permita pelo menos ficar 1 ano no consórcio, né? Se permita ficar 1 ano, 1 ano e meio, fazendo. Como é que você vai saber que o consórcio vai dar certo ou não, né? Aí você pode fazer uma consultoria com o cliente, né? O valor da renda dele, uma consultoria mais detalhada, quanto é que ele ganha, quais são as despesas que ele tem. E se for aquele cliente que pretende comprar imóvel um pouquinho mais na frente, ou um veículo, é melhor ainda, porque você vai trazer ele para a realidade, você vai falar dos filhos dele, né? Que você pode deixar aquilo como poupança para os filhos. Você vai usar outra coisa que pouca gente usa: o consórcio ele tem um seguro de vida. Alguns consórcios o seguro de vida é obrigatório, outros consórcios não são obrigatórios. O seguro de vida é um argumento de venda. Você pode dizer: nesse momento que a gente vive hoje de incerteza e insegurança, o senhor escolhe uma parcela mínima hoje do consórcio que o senhor pode ir pagando aos poucos, e a gente, depois que você o contemplar, a gente faz uma outra carta, ou alguns consórcios é possível aumentar a carta depois de contemplar. Então você deixa isso claro para o cliente, que um seguro de vida, se você já tem seguro de vida, não, pronto, o consórcio ele já tem um seguro de vida. Se o senhor fizer hoje um consórcio, exemplo, de 100, 200 mil, não importa. Por acaso, qualquer pessoa que fizer um consórcio, né, nunca fale que a pessoa vai ter um acidente, mas fale: qualquer pessoa que fizer um consórcio e ela sofrer um tipo de acidente, houver morte ou invalidez total, e ele tiver feito o seguro do consórcio, aquele seguro garante que aquele bem vai ser quitado, e você não precisa ficar com a dívida caso você já tenha pagando o imóvel, morando no imóvel. Se você não pagou ainda, tiver ainda não foi contemplado ainda, aquele valor é quitado e fica disponível para que você ou sua família use. Então, existe algumas coisas hoje que fala, por exemplo, se eu guardo, se eu tenho poupança, não. Então, isso tudo pode acontecer a partir do primeiro mês. Então, a gente tem que se prevenir o máximo possível, tá? Outro detalhe que eu costumo falar para os clientes quanto é que você ganha por mês, tal, beleza, eu gasto. E eu falo: tá bom, o senhor não vai fazer o consórcio, né? Resumindo, o senhor não vai fazer o consórcio, tá bom. Muito bem. Trazendo aquelas 3 possibilidades que eu te falei, né? À vista, financiado, consórcio, ou não fazer nada, que é a 4ª possibilidade. O senhor vai fazer a 4ª possibilidade, né? Que o senhor não vai comprar em lugar nenhum, com essas condições que o senhor me apresentou aí. O senhor bem provável que vai voltar novamente a fazer um consórcio comigo, ou até com outra pessoa, mas o senhor vai fazer um consórcio porque é a única alternativa, é o consórcio para a condição que o senhor me passou no momento. E você vai dizer: senhor, R$500 hoje no seu orçamento. Isso para um cliente que ele tem a capacidade de ter R$500 hoje no orçamento dele, ou qualquer valor, tá? Que tiver hoje disponível no orçamento dele. O senhor hoje tem R$500 hoje no seu orçamento, né? Sobrando R$500 guardados. Onde ele está guardado hoje? Provavelmente na poupança. Você tem que saber quanto a poupança está dando, que você faz a conta na hora e vai dizer que a poupança não está trazendo rendimento nenhum para ele. Então é necessário que você tenha um conhecimento também um pouquinho do mercado financeiro. E você vai dizer para ele: esse R$500 mês que vem, no máximo, ele vai se transformar o dobro, né? Se o senhor for juntar, como o senhor está falando que vai juntar mais, mês que vem esse R$500 ele vai transformar em R$1.000, né? O senhor juntou dinheiro, perfeito. Porém, só existe um lugar onde olha só a pergunta-chave, só existe um lugar
onde o senhor vai guardar o dinheiro e esse R$ 500 pode se transformar, por exemplo, se R$ 500 representar um crédito de 70 mil, você vai dizer se R$ 500 mês que vem ele pode se transformar em 70 mil do seu imóvel e seu problema está solucionado, né? Mas se o senhor guardar onde está guardando o seu dinheiro hoje, esse dinheiro, mês que vem, ele não tem essa possibilidade de se transformar em 70 mil e o senhor já resolveu seu problema, sair do aluguel ou comprar o seu imóvel ou comprar esse veículo. Então use essas estratégias que eu estou dizendo para vocês. Eu tenho certeza que muitos de vocês já usam, né? Mas tem muitas pessoas que vão começar a usar a partir de agora e vocês vão obter resultados muito produtivos. E pode comentar no vídeo. E novamente digo para você que trabalha aqui com consórcio, está com dificuldade, você empresário, corretor, está com dificuldade, eu posso prestar uma consultoria para você com todos os meus conhecimentos que eu digo para você. Eu passei 5, 10% para você do meu conhecimento, não tem como eu passar tudo isso numa aula rápida, ainda tinha muito mais coisas para falar, mas para que não fique muito extensivo, eu estou passando para vocês. Mas se você tem interesse em uma consultoria, Anderson, como é que eu faço para captar mail, captar lead, como é que eu faço para tornar minha empresa mais visível, para ganhar mais dinheiro, para fazer minha equipe vender mais? Você pode contratar a nossa consultoria, né? Nós estamos aqui disponível com equipe qualificada para treinar você e seus vendedores a vender consórcio. E nós também podemos dar uma consultoria e gerenciar a sua rede social e transformar um Facebook ADS, um Google ADS e trazer retorno maior para a sua empresa. Estou te falando com a voz e experiência de um profissional que já está 10, 11 anos no mercado. Como eu já falei, estou trazendo aqui conhecimento para vocês, porque a gente precisa compartilhar para que a gente adquira mais conhecimento. Já trabalho com treinamento de pessoas há muito tempo, então se esse for seu interesse, a gente se encontra no próximo vídeo, ou você pode entrar em contato comigo para saber mais informação. Caso você seja cliente, está com dúvidas sobre consórcio, financiamento, Anderson, estou com dificuldade, como é que eu vou saber se o profissional é qualificado para vender consórcio ou não? Como é que eu vou saber se o vendedor está mentindo para mim ou não? Entre em contato comigo, que eu também posso te explicar da melhor forma possível de como você fazer o seu consórcio com segurança, né? Então pode contar comigo. Meu nome é Anderson Gouveia, corretor de seguros, correspondente bancário, e estou aqui à disposição. Forte abraço e obrigado por ter visto. E se gostou, por favor, faz um favor, dá uma curtida no vídeo e pode seguir o canal à vontade aí. Conto com a colaboração de vocês aí. Muito obrigado. Um abraço.